O Evangelho segundo Marcos. É um dos primeiros relatos sobre a vida de Jesus e as tradições históricas mais antigas conectam esse livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era companheiro de Paulo e um amigo bem próximo de Pedro. Um antigo historiador da igreja chamado Papias afirma que Marcos coletou relatos e memórias dos testemunhos oculares de Pedro e os configurou nesse livro único. Mas Marcos não jogou as peças aleatoriamente. Ele estruturou com cuidado a história de Jesus. Na primeira linha do livro, Marcos faz uma afirmação sobre ele. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o interessante é que essa é a única vez que Marcos vai te dizer o que pensa. Em todo o resto do livro, ele simplesmente coloca as ações e palavras de Jesus e te mostra como as outras pessoas reagiram a ele. Marcos estruturou a história de Jesus com 3 atos. O primeiro acontece na Galileia, e o terceiro em Jerusalém, e o segundo ato mostra Jesus no caminho de um lugar a outro. A cada um desses atos foca em um tema repetido. No ato 1, todo mundo está encantado por Jesus e se pergunta quem é esse cara. No ato 2, são os discípulos que estão lutando para entender o que significa para Jesus ser o Messias. E no ato 3, nós vemos o paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o rei messiânico. Vamos nos aproximar e você vai ver como isso se desenrola. Depois da linha de abertura, Marcos insere uma citação dos antigos profetas Isaías e Malaquias, que disseram que Deus iria enviar um mensageiro a Israel a fim de prepará-lo para quando Deus aparecesse em pessoa, para resgatar seu povo e se tornar o seu rei. Marcos apresenta João Batista como esse mensageiro, e bem quando você espera que Deus apareça em pessoa, Marcos apresenta Jesus. E quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele e Deus diz: "Esse é o meu Filho amado." Depois disso, Marcos nos traz um resumo da mensagem central de Jesus. Ele andou pela Galileia anunciando a proximidade das boas novas do reino de Deus. Ele leva adiante a história do Antigo Testamento sobre o resgate de Deus para o mundo. E através dele, Deus está restaurando o seu reino, confrontando e vencendo o mal e o seu poder sobre a vida das pessoas. E assim, ele as convida para viver no seu reino, seguindo a Jesus. Aqui Marcos apresenta um grande bloco de histórias que nos mostra o poder de Cristo na medida em que ele anuncia o reino de Deus. Ele cura pessoas cujos corpos estavam doentes, quebrados, ou sob a opressão de poderes espirituais escuros. E Jesus, inclusive, faz coisas que, para o povo judeu, apenas Deus tem o direito de fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas. As ações de Jesus aqui produzem muitas respostas diferentes. Algumas pessoas o seguem e se tornam seus discípulos. Outras pessoas não sabem o que pensar. E outras ainda o rejeitam completamente, especialmente os líderes de Israel, que o acusam de blasfêmia contra Deus e de agir sob a autoridade do mal. Mas Jesus não fica surpreso com essas respostas. Na verdade, ele chama a atenção para isso. No capítulo 4, Marcos coleta algumas parábolas de Jesus a respeito da natureza misteriosa e oculta do reino de Deus. E Jesus diz que sua mensagem é como sementes caindo em diferentes tipos de solo. Alguns são receptivos, outros não. Ou que é como uma semente de mostarda, que é bem pequenininha, parece insignificante, mas quando cresce, fica enorme e surpreende a todos. Jesus está dizendo aqui que ele realmente é o Messias, trazendo o reino de Deus. Mas ele não parece com o que as pessoas esperavam. E essa crescente confusão entre as multidões sobre Jesus está conectada a uma ideia-chave que Marcos enfatiza no final do ato 1, de que mesmo entre os discípulos de Jesus há confusão. Até eles estão lutando para compreender quem Jesus realmente é, e isso nos leva ao ato 2. Ele começa com uma conversa fundamental. Jesus leva os discípulos para o canto e pergunta: "Quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro se manifesta e diz: "Tu és o Cristo." Mas se torna claro que, para Pedro, isso significa que Jesus é um rei militar vitorioso, da linhagem de Davi, que vai resgatar Israel dos romanos.
Mas para Jesus, ser o Messias significa que ele é o rei servo sofredor de Isaías 53, que vai trazer o governo de Deus, entregando a sua vida em Jerusalém. E os discípulos não entendem isso. Eles acham que seguir o rei Jesus vai trazer fama, status e importância, mas Jesus torna claro que seguir a ele, na verdade, é como morrer, como carregar sua própria cruz. Significa rejeitar a violência, o orgulho e o egoísmo, e dar sua vida pelos outros em atos de serviço e amor. Ele tem a mesma conversa com eles mais 2 vezes, e ambas culminam na importante declaração de Jesus de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os discípulos ainda não entendem isso e respondem com confusão e medo. Então, aqui no ato 2, Marcos apresenta outra história-chave que ecoa a introdução do livro. Jesus leva 3 dos seus discípulos para uma montanha onde ele é transfigurado. Ele está radiando com luz e glória e nuvens o envolvem. Isso é exatamente como a glória que o Deus de Israel mostrou há muito tempo atrás no Monte Sinai. E os 2 profetas que estiveram na sua presença no Sinai, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus enquanto Deus anuncia novamente: "Esse é o meu Filho amado". E ao colocar essa história no meio das conversas do ato 2, Marcos está fazendo uma afirmação espantosa, de que Jesus, o Filho de Deus, é a personificação física da glória do Senhor, e que em Jesus, o glorioso Deus de Israel, vai se tornar rei, sofrendo e morrendo pelos pecados do seu povo. É uma afirmação intrigante que confunde e assusta os discípulos quando eles deixam a montanha. O que nos leva ao ato 3. Jesus faz uma entrada triunfal pública em Jerusalém para a Páscoa, e as pessoas estão o saudando como Messias. Depois disso, ele entra no pátio do templo e declara sua autoridade real, expulsando os ladrões e bandidos e acabando com o sistema de sacrifícios. Ele dá início a uma semana de debates e confrontos com os líderes de Israel, condenando a sua hipocrisia, e eles colocam em ação um plano para matá-lo. Jesus avisa os seus discípulos que Jerusalém e o seu templo serão destruídos em uma geração, e seus discípulos serão perseguidos exatamente como ele, até o dia do seu retorno para trazer o reino de Deus plenamente sobre o mundo. E tudo isso nos leva à noite em que Jesus tem sua última ceia de Páscoa com os discípulos, uma refeição simbólica que reconta a história da libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro da Páscoa. Jesus pega esses símbolos e lhe dá um novo significado. Ele aponta para a libertação do pecado e da morte, que virá através da morte do Messias, servo e sofredor. A partir daqui, a história acelera até a prisão de Jesus, seu julgamento diante dos líderes de Israel e do governador romano Pilatos, tudo resultando na sua crucificação. E isso culmina em uma cena-chave que corresponde às 2 importantes cenas no primeiro e no segundo ato. Só que dessa vez não é uma nuvem que desce dos céus, é a escuridão. E ao invés da voz divina, é a voz de Jesus que ouvimos clamando antes da morte. E o mais surpreendente aqui é que um soldado romano que vê a morte de Jesus compreende tudo e anuncia quem ele é. Este homem era o Filho de Deus. Ele é a primeira pessoa na história a reconhecer esta afirmação chocante sobre a identidade de Jesus, que ele é o Filho de Deus crucificado, o Messias, Jesus de Nazaré, que morreu por seus amigos e por seus inimigos. O corpo de Jesus é colocado em um sepulcro. E no primeiro dia da nova semana, 2 mulheres vêm e descobrem que o sepulcro está vazio. A pedra foi afastada. E um anjo as informa que Jesus não está aqui, que ele ressuscitou dos mortos. E ele pede para elas irem e anunciarem essas boas novas aos outros discípulos, de que Jesus está vivo e vai encontrá-los novamente na Galileia. E as mulheres surtam. Marcos diz que elas fugiram tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E é assim que o livro termina.
com os discípulos de Jesus mostrando o mesmo tipo de medo e confusão que concluiu o segundo e o primeiro ato. Se você olhar a sua Bíblia, vai ver que o Evangelho de Marcos tem um trecho a mais depois disso, onde Jesus aparece, fala com os seus discípulos. Mas também há uma nota dizendo que esse final não é parte do livro original, que ele é só encontrado em um manuscrito posterior e menos confiável. É possível que o final original tenha se perdido, ou que Marcos, na verdade, nunca tenha terminado de escrever seu relato. Mas é mais provável que esse final abrupto seja intencional para enfatizar uma questão. Toda a história focou nessa afirmação chocante que confundiu os discípulos do começo ao fim, de que Jesus sofredor, crucificado e ressurreto é o Messias, o Filho de Deus, que o amor e o reino invertido de Deus foram revelados na morte de Jesus pelos pecados do mundo. E a história termina sem um final e força você, o leitor, a lutar com essa afirmação estranha e escandalosa sobre Jesus. Você vai fugir como os discípulos fizeram? Ou você vai reconhecer a Jesus como seu rei e espalhar as boas novas? Só você pode responder a essa pergunta. E é isso que trata o Evangelho de Marcos.